pobreza, falta de oportunidades de trabalho e estudo, aliados ao sonho de vencer na vida, se torna uma mistura perigosa para milhares de brasileiros. Isso tudo, somado à ganância de muita gente em ganhar dinheiro fácil, tem trazido sofrimento a muitas famílias no mundo inteiro. Estamos falando de um crime invisível aos olhos da sociedade, mas que movimenta cerca de 50 bilhões de reais anualmente, só perdendo para o narcotráfico e para a venda de armas. O tráfico mundial de humanos é a terceira atividade ilícita mais rentável e atinge crianças, adolescentes, homens e principalmente as mulheres. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que somente na Europa, 500 mil pessoas do sexo feminino são traficadas a cada ano. O problema é tão grave que virou tema da campanha da Fraternidade 2014. E tráfico de pessoas é o tema do Sobre Todas as Coisas de hoje, apresentado por mim, Gustavo Toledo. O Fernando vai apresentar os nossos convidados. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você, nosso telespectador. Então, para falar desse tema, convidamos a professora e pesquisadora Maria Luísa Moura Paz. Ela é coautora do projeto Invertendo a Rota e tem livros lançados sobre o tema. Boa noite, seja bem-vinda, professora Maria. Obrigada pelo convite. Nosso outro convidado é Valdir Monteiro, coordenador da Comissão Executiva de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, Valdir, é um prazer recebê-lo. Tá, boa noite, o prazer é todo nosso, obrigado. Ao meu lado está o padre César Garcia. Lembrando que este ano a Igreja Católica no Brasil, no tempo da Quaresma, desenvolve a campanha de fraternidade com o tema Fraternidade e Tráfico Humano. O lema é Para a Liberdade que Cristo nos libertou. Boa noite, padre, seja bem-vindo. Boa noite. E você que está nos assistindo, mande sua sugestão, faça sua denúncia pelo nosso e-mail sobre todas as coisas, tv@hotmail.com. A gente começa o nosso bate-papo falando hoje sobre tráfico humano. Eu quero direcionar a primeira pergunta para o padre César. Por que a Igreja Católica resolveu este ano discutir esse tema que é o tráfico humano? A Igreja durante a Quaresma, não apenas durante a Quaresma, mas o ano inteiro, discute questões relacionadas à vida, todas as questões que envolvem o pecado. Porque a Quaresma é um momento para você eliminar os pecados, sepultá-los para celebrar a Páscoa. A Igreja desenvolve temas belíssimos para poder ajudar as pessoas a tomar consciência da importância, da dimensão do pecado. Porque muitas vezes a dimensão do pecado transcende o pecado pessoal. Muitas vezes, não todas as vezes, todo pecado pessoal tem uma dimensão social. Qualquer pecado que eu cometa comigo, alguém está sendo atingido. Portanto, a Quaresma é um momento propício. E há 50 anos, o Dom Helder Câmara, no Nordeste, inaugurou a campanha da fraternidade apenas para a Diocese de Olinda e Recife. E esta campanha se espalhou ao longo dos anos, foi ganhando corpo, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez com que essa campanha tivesse uma dimensão, digamos assim, não apenas territorial, diocesana, mas tivesse uma dimensão continental. Basicamente, o Brasil inteiro participa, para que durante a Quaresma possamos refletir um pouco sobre as questões que atingem a população, atingem a nossa população. Tivemos campanhas, por exemplo, relacionadas à ecologia, outras campanhas relacionadas à vida, muitas vezes, a problemas da vida. Tivemos a campanha de violência, campanhas belíssimas que fazem com que as pessoas tomem consciência dos problemas e, evidentemente, ao longo da Quaresma e ao longo do ano, possam resolver os problemas. Daí a importância desse tema que, de fato, aflige toda a população, não apenas do Brasil, mas a população mundial. É um tema bem pertinente hoje, né? Discutido aí pela mídia. É um tema muito pertinente porque, na verdade, nós nascemos para a liberdade, como nos ensinou São Paulo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, de onde o lema dessa campanha foi pensado. É um tema bem presente, que não é apenas, não é um tema atual, porque sempre ao longo da história as pessoas foram traficadas, e não é justo que isso aconteça, porque nós temos o direito de ir e vir, e nós temos o direito à liberdade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para que nós pudéssemos ser livres e pudéssemos construir um mundo melhor
e pudéssemos ser tratados com dignidade, com a mesma dignidade de Deus. Como o senhor citou, o tráfico humano ele vem acontecendo já há muitos séculos, né, na história do ser humano. Há muitos Mas séculos. agora está mais em evidência. Há muitos séculos. Nós não podemos admitir que em nenhum momento da história, não é porque estamos no século XXI que isso não deva acontecer. Em qualquer século, em qualquer momento da história, jamais isso poderia ter acontecido. Evidentemente. E então nós queremos lutar para que esses problemas sejam sanados, porque nós não podemos admitir que isso aconteça. Jamais. Nenhum problema de pecado nós não podemos admitir. E isso é bom porque as pessoas, quando vão se confessar, quando vão fazer as confissões, e hoje nós temos a dimensão tão profunda da confissão auricular, onde você vai falar com o sacerdote, é importante que o penitente também, ele pense não apenas nos pecados pessoais. Nós estamos agora na Semana Santa, é o momento de fazer a reflexão da nossa vida, não apenas fazer uma reflexão dos pecados pessoais, mas qual é a minha participação no pecado social, no pecado da humanidade. Isso aí é uma reflexão que nós devemos fazer quando nós estivermos diante do confessor. E tanto é que na hora da celebração da missa, antes da comunhão, nós falamos o seguinte: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. É no singular, porque esse conceito de o pecado do mundo é o conceito do pecado social, porque ou seja, a sociedade toda na liturgia antiga nós dizíamos Cordeiro de Deus que tirais os pecados, é como se não tivesse um grande pecado, gerador de outros pecados. Está aí um grande pecado que com certeza gera outros pecados pessoais e outros pecados veniais na nossa sociedade. É bom eliminá-los. No decorrer do programa a gente vai querer saber do senhor quais são as práticas, né? O que a Igreja Católica vai fazer durante todo esse ano para conscientizar as pessoas a respeito do tráfico humano, né? Do combate e a prevenção, né? A esse crime. Perfeitamente. Aliás, as campanhas da fraternidade são colocadas não apenas para o ano onde elas foram colocadas. Por exemplo, a campanha do tráfico humano termina a quaresma, quer dizer que não tem mais campanha. Continua a campanha, termina o ano de 2014, continua, cada tema não é suprimido no ano onde ele é levado. É necessário que nós meditemos a vida inteira. Enquanto não sanarmos o problema do tráfico humano, nós não vamos ficar satisfeitos. Essa que é a verdade. Valdir, até que ponto esse trabalho conjunto hoje com a Igreja Católica ajuda a aumentar esses números de denúncias? É muito importante porque, como o Padre Sérgio já disse, por se tratar de um crime silencioso e subterrâneo, nós só conseguimos chegar até ele através da denúncia. Com a novela Salvo Jorge, já teve um aumento no 180 de 1.500% de denúncia. O 100 de 2012 a 2013 teve um aumento com relação à criança, porque o 100 cuida da criança e do adolescente, 86%. Então é muito importante esse trabalho, né? Primeiro parabenizar a igreja através do Padre César aqui pela coragem, certo? Porque de trazer um tema desse tão complexo e a discussão, porque nós acreditamos que o aumento das denúncias vai ser muito grande. E nós só vamos conseguir sair através das denúncias, porque é através das denúncias que vamos, certo, fazendo o nosso trabalho, e nós fazendo um trabalho de levar a conscientização a essas pessoas, saber o que realmente é o tráfico e como que ele acontece. Então é muito importante o tráfico de ser humano hoje fazer parte da campanha da fraternidade. E conscientizar as pessoas a respeito desse crime é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela professora Maria Luísa, que é coautora do projeto Invertendo a Rota, que trabalha justamente a questão da exploração infanto-juvenil. Eu queria que a senhora falasse a respeito da ligação do projeto que a senhora vem desenvolvendo na PUC, né, com o tráfico de pessoas. Então, esse projeto, na verdade, ele já encerrou, né? Foi um projeto que aconteceu em 2 etapas, né? Mas acho que projetos dessa natureza, eles ficam, né? Porque eles trazem um chamamento para a sociedade que nos implica profundamente
e ele passa a ser uma pauta cotidiana, tanto da imprensa hoje, né, da mídia, que também toma para si esse assunto, também na própria academia, né, nas instituições de nível superior, como no caso da nossa universidade. Também é um assunto que não só esse projeto, né, trabalhou, mas outros projetos, né, tem um programa interdisciplinar da mulher que também trabalha a questão do tráfico. E eu acho que assim, é um tema que afeta a todos na humanidade, né? Ele não é um assunto recente, é um assunto que atravessa a nossa história, então é um assunto que pertence à história da humanidade, mas é também uma violação de direitos, né, muito grave, e se constitui num crime, né? Então a gente entra numa seara e num universo que vai exigir por demais, por exemplo, a produção científica, né, considerando o aspecto da academia, sua missão e o seu papel. Então, assim, estimular a pesquisa sobre esse tema, identificar claramente, né, do que se trata quando falamos de tráfico, o que é migração, o que é refúgio, né? Quer dizer, o trânsito do ser humano no planeta, essa nossa condição de ir e vir, esse nosso direito humano de transitar, ele tem que ser garantido, né, em condições que as pessoas fiquem com liberdade para poder, quer dizer, todos somos migrantes, né, inclusive desse planeta, né. Eu acho que agora a campanha da fraternidade, ao pautar esse assunto, ela vai cumprir um papel social de extrema relevância, né, porque a igreja tem uma capilaridade universal, né, e ela vai ter um alcance, né, onde de fato essa consciência, né, esse entendimento sobre em que situação você é um sujeito que está colocado como traficado, né, então acho que isso vai alertando as pessoas e certamente eles vão procurar a denúncia. Ao se efetuar a denúncia, a gente vai ter um outro papel muito importante, que é da responsabilização, né, então acho que assim, a gente vai começar a prestar conta, né, das nossas relações sociais, né, aqui mesmo, porque o tráfico ele é produzido entre nós, né? Então eu acho que tem um alerta muito importante que a campanha hoje ela vai ter um alcance que a gente vai ter uma força muito grande, né? Então eu acho que ela cumpre o papel dela, que é o de conversar com a sociedade, e isso vai fazer, através da campanha, vai assim, ser de grande valia, né? Esse é um tema muito amplo, que vai ser ainda muito discutido por nós aqui durante o programa. Mas daqui a pouco, porque a gente vai agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre todas as questões referentes ao tráfico humano, o perfil da pessoa que é traficada, as vítimas. Continue com a gente. É daqui a pouco.